Olá, eu sou Fátima Silva, docente em constelação familiar. Eu trabalho com constelações familiares há 12 anos. Pois é, eu entrei nesse ramo em 2008 e em março desse ano eu fiz 12 anos estudando essa abordagem. Já fui para a Alemanha para estudar na época com o próprio Bert, que veio a falecer agora no final de 2019. E eu vim compartilhar, decidi compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento aqui no YouTube também. Bom, então, se você já conhece as constelações familiares, hoje a gente vai dar 3 dicas de como lidar com dores emocionais. Por que dores emocionais? Porque as dores emocionais, muitas vezes, a gente não consegue enxergar e a gente tem dificuldade em cuidar delas, em se cuidar. Então, fica ligadinho aí até o final, porque você vai entender um pouco melhor do que acontece com você e também como você pode fazer para te ajudar aí da sua casa com isso, tá bom? Então vamos lá. O que é a dor emocional? A gente muitas vezes passa por uma situação, por um processo, algum trauma, alguma questão na nossa vida em determinada fase. E aí, vamos supor, né, que é uma linha do tempo e eu nessa idade, eu tive um trauma aqui, de repente uma separação da minha mãe, da minha família, de repente aqui alguém faleceu e eu não lidei com isso de uma forma madura. Então eu fui passando ao longo da minha vida toda e sempre que algo acontece comigo durante toda a minha vida, eu repito algo que começou ali, como por exemplo, comer demais. E para exemplificar isso, eu gostaria de contar para vocês uma história que aconteceu no atendimento que eu fiz ontem. Bom, eu atendi uma menina que ela tinha muita dificuldade com alimentos, ou seja, ela começava a comer, e ela não conseguia parar, né? E ela tentou várias situações. O que aconteceu com ela? A gente foi conversando, né? E aos poucos ela foi relatando o que acontecia com ela. E ela simplesmente teve uma hora que ela parou de conseguir explicar, ela não conseguia. E aí a gente fez um exercício de PNL, que é chamado Visão ao Futuro, né? E aí eu coloquei ela numa situação na própria linha do tempo da vida dela, olhando para o futuro. E aí ela não conseguiu ir adiante. Nisso eu falei, então vamos para trás. E nisso que a gente foi para trás, eu falei, qual idade você tem? E ela falou a seguinte frase: não sei, mas me veio um 9 na minha cabeça. Ótimo, vamos para a idade de 9 anos. O que aconteceu aí? E ela, não lembro. E aí a gente esperou um pouco e ela começou a lembrar. Ela lembrou que teve uma fase aos 9 anos que ela não pôde ficar com a família dela, porque a mãe tinha acabado de ter um irmãozinho que ficou internado um tempo. E aí ela ficou na casa de amigos do casal, né, do pai e da mãe dela, e lá, apesar dos amigos serem muito legais, lá tinha outras 2 mulheres que moravam lá e sempre chamavam ela de menosprezavam, faziam o famoso bullying. Então, criticavam, falavam que ela fazia era errado, que ela estava feia, que ela era relaxada. Por quê? Porque ela era de uma família diferente e a mãe tinha vários filhos. E ela foi para essa família que ninguém tinha filho, então só tinha adulto. Então eles não entendiam muito bem o que acontecia com criança e queriam tratá-la como adulta. Mas ela ainda tinha 9 anos. Então, ela passou por um processo aos 9 anos em que ela não estava junto do pai e da mãe dela, né? E passando por uma situação como se ela fosse adulta de pessoas que não entendiam ela e não entendiam o crescimento que ela estava passando ali. E aí ela voltou para a casa dos pais. Quando ela voltou para a casa dos pais, ela estava engordando, ela começou a engordar. E o que ela notou ontem? Ela notou isso ontem. Que todas as vezes que alguém fala algo que ela não se sente boa o suficiente ou algo acontece, pode ser a coisa mais simples, ela começa a comer. Ou seja, ela teve um conflito de separação, um medo ela falou, eu quis morrer naquela época. Ela relatou que aos 9 anos ela queria morrer, porque ela não entendia como era viver naquela casa de adultos, mesmo que por um breve período. E para quem tem crianças em casa, ou para quem lembra da infância, parece que o tempo da infância é uma coisa muito maior, né? Um dia é muito mais longo do que para um adulto. Umas férias são enormes para as crianças. Então ela teve a impressão
que nesse tempo foi muito longo, mas ela tinha apagado isso como uma forma de se proteger, mas ao mesmo tempo ela também se protegia dessa agressão externa. E para quem já ouviu falar em nova medicina germânica, que é uma abordagem também, a obesidade está muito ligada ao conflito de abandono, de separação, onde você sofre medo, né, de morte mesmo. Então ela passou por todo esse processo e ela relatou ontem, ela falou assim, eu nunca tinha parado para pensar que eu realmente quis morrer nessa época. E aí ela lembrou de um episódio onde ela se socava na barriga dentro dessa casa querendo morrer, porque ela não queria estar lá, ela queria estar com os pais, mas ela tinha que ficar lá e ela não entendia muito bem. E ela voltou para a casa dos pais, mas aí ela, cada vez que ela se sentia ameaçada, ela comia. E ontem nós fizemos todo esse processo e voltamos lá. Uma dor extremamente profunda. E para quem estuda constelações, sabe que as constelações mais essenciais e mais profundas, elas lidam com a vida e com a morte. E era exatamente o caso dela. Ela, aos 9 anos, teve que se encontrar com um desejo de morte. E a obesidade diz muitas vezes, eu quero ficar. Então, se eu tenho medo de morrer, eu acabo comendo para eu ficar. Porque é a sensação de que eu preciso estar forte, que eu preciso me defender, que eu preciso me proteger. Então, através do alimento, eu consigo ficar. E aí, nós fomos para essa sensação toda, nós entramos em contato com essa dor que ela sentiu lá, que foi muito profunda, tanto que ela esqueceu isso. E dentro de todo esse âmbito que ela passou lá, finalmente, quando a gente volta para a linha do tempo, e a gente chega aqui, nessa idade onde existiu um trauma, uma dificuldade, um complexo de abandono, de ataque, de se sentir um peixe fora d'água. Essa foi a frase que ela usou. Eu me sentia fora de lugar, totalmente não entendia o que eu estava fazendo ali e eu preferia morrer a estar ali. E dentro desse processo, a gente foi lá, resgatou, e aí a gente entendeu também que essas mulheres que estavam na casa, elas não tinham filhos. Então, para elas olhar elas não sabiam lidar com uma criança. Então, para elas também era difícil lidar com essa situação. Então, a gente foi lá e a gente reconciliou. Reconciliar na constelação é simplesmente reunir o que estava separado ali. Naquele momento, um desejo de morte separou ela de alguma forma da vida. Então, para manter-se viva, ela continuava comendo, porque essa era a chance dela chegar onde ela chegou, mas sempre agarrada aqui. Então, ontem nós fizemos essa reconciliação e foi muito dolorosa. Olhar para o corpo de dor, para quem conhece Eckhart Tolle, ele fala do corpo de dor, é quando a gente sofre um trauma e ele fica ali registrado. Então, nessa hora, ela olhou para aquele corpo de dor dela para se reunir e trazer junto com ela, agora junto, na vida, aquilo que ela tinha achado, que ela perdeu, né? Que ela deixou lá. Ela não perdeu, ela deixou lá. Ela não conseguiu trazer segurança, confiança. E ao longo desses anos veio trazendo isso. Então, quando a gente fala de dor emocional, muitas vezes a gente passa por uma situação como a dela, onde a gente sofre uma situação que a gente não consegue mais ser a mesma pessoa dali em diante. E por mais que a gente viva, algo nosso fica separado ali naquela situação. E é disso que se tratam as constelações familiares. Então, algumas pessoas às vezes sentem dores profundas, dores emocionais que elas não sabem de onde vêm, que elas não conseguem realmente lidar e elas não conseguem ficar felizes, a pessoa não consegue ser feliz, a pessoa não consegue se sentir pleno, se sentir segurança num relacionamento, a pessoa não consegue
se sentir seguro em relação às amizades, ela acha que ela vai ser abandonada mais cedo ou mais tarde. Então, dentro de tudo isso, essa pessoa começa a criar defesas para que ninguém chegue perto. Porque o trauma está lá, mesmo que passem 30, 40 anos. E sim, as constelações vão falar que você é uma pessoa que é adulta e é responsável pela sua felicidade. Então, o que eu recomendo a você é mais do que assumir a sua responsabilidade em relação à sua vida, mas assumir a sua responsabilidade de cura, de saber que talvez você tenha aí algum trauma, alguma situação que você passou e que ficou lá atrás, que ficou preso lá atrás, algo seu não é mais o mesmo. E eu vou dar algumas dicas para vocês agora. E a primeira delas é: você tem uma dor estranha que você não sabe o que é. Parece que algo ali é escuro, é perigoso. Talvez nem perigoso seja a palavra, mas você tem a sensação de que algo ali é melhor não mexer. Como se fosse uma sombra dentro de si mesmo. Então você tem essa percepção mesmo de algo escuro. Porque tem algo lá dentro que você não quer ver. Então a gente cria essa fumaça, inclusive quando a gente começa a pensar nisso, como se fosse algo obscuro, algo que você não conhece muito bem que está ali, mas a gente não sabe nem por onde entrar. Então essa é a dica número 1. A dica número 2 é se você lembra de um episódio na sua vida em que você realmente quis morrer. No caso, a cliente ela não lembrava. A gente levou ela até essa situação e aí ela lembrou, ela falou assim, nossa, eu tinha uma sensação de que eu queria morrer. E aí ela lembrou depois de tudo que passou, tudo que aconteceu com ela. Então ela mexeu no corpo de dor. E é um processo difícil, ok? E a terceira dica é se você demora muito para se recuperar. E quando você vai se recuperar de alguma dor, alguma separação. Então, quando você vai seguindo a vida, parece que uma parte sua nunca ficou em paz com aquilo, tá? Então, essas são as 3 dicas que eu dou. Se você sente um vazio obscuro aí, como se tivesse algo ali, mas você não sabe o que é, tá bom? A outra, a segunda, é se você, em alguma fase da sua vida, você pensou em morrer, você lembra disso. E a terceira e última é exatamente essa que eu acabei de falar para vocês, sobre você ter essa sensação, né, de que você demora, simplesmente você demora para superar as coisas e às vezes você olha para dentro e você tem essa sensação de que nunca aconteceu. Então, essas são as dicas. E agora eu vou abrir um parêntese sobre depressão. Para quem viu o meu Instagram essa semana, esse Instagram aqui, então, para quem acompanhou, viu um vídeo de Bert Hellinger onde ele falava que a depressão não é doença. Você quer morrer. Quem estuda constelação sabe que a depressão muitas vezes olha para uma pessoa que morreu. Mas você aí da sua casa, você que tem um amigo que está deprimido, as pessoas não sabem disso. Porque eu tenho uma parte nossa que quer viver. E às vezes tem outra parte que ela olha exatamente para essa dor, para esse sofrimento, para essa questão de mórbida mesmo. Muitos depressivos acabam, né, falecendo, cometendo suicídios ou buscando sem solução um alívio. E isso nas constelações a gente faz através de encarar esse fato. Porque quando a gente coloca diante da pessoa a realidade, né, essa realidade como o Bert colocou, né, quando a gente coloca para uma pessoa depressiva que ela quer morrer, na verdade, ela às vezes, como se a realidade viesse para ela, ela acorda e aí ela começa a se questionar sobre isso, se é realmente isso que ela quer. E muitas vezes aí está a chance dela se curar. Porque vem a realidade para ela dessa forma. Então, por isso que Bert coloca muito claramente, seco, né? A gente não está acostumado, a gente está acostumado com aquele acolhimento, com aquela ideia da terapia de acolhimento.
E quando a gente vai para as constelações familiares, isso muitas vezes não acontece. Mas tem uma notícia muito boa. Bert sempre diz que o essencial numa constelação é visto quando ela se trata de vida e morte. Então, se você está depressivo, você já sabe muito bem que você tem a vida e a morte para olhar. E às vezes a gente pode dar uma ajudinha para a vida. Então, se você está passando por esse processo, começa a internalizar isso. Será que é realmente esse caminho de morte que você quer? Será que é realmente esse caminho? Porque a morte não tem volta, né? Será que é isso? Realmente? Verifica lá dentro. Ou se não, se você quer ir para a vida, se você quer crescer, se você quer seguir adiante, mas você se sente impedido por outra coisa. E aí a gente começa a confrontar isso para que você possa reunir isso e ir para a sua vida, porque a morte ela vai chegar mais cedo ou mais tarde para todos. A questão é, talvez você nem queira olhar para ela agora. Então, esse é o nosso... A gente falou um pouquinho aqui sobre as dores, a dor emocional, sobre como ela fica na gente. A gente deu as 3 dicas para você seguir, aí, verificar, né? Se você tem aí essa questão de dor, né, de trauma em alguma fase da sua vida que você não superou e vale a pena olhar. Isso a gente pode fazer com constelação familiar. E também, se você tem um amigo deprimido ou deprimida, passa esse vídeo, porque às vezes não é por mal, mas a pessoa às vezes não sabe nem como lidar com isso. Então, se é doença, se não é doença, não sou eu que vou dizer isso. O Bert ele disse que não é. Tem alguns médicos que dizem que é. Eu não estou aqui para ponderar isso. Mas, se eu puder ajudar uma pessoa, clareando para ela, perguntando, olha, você está indo nessa direção? Você está olhando para a morte? Se ela disser sim, ok, você quer olhar para a vida? Sim, ela tem uma chance. E se essa for a solução, a pessoa encarar a vida e a própria morte dela, né, nesse parâmetro, se for essa solução, que seja uma boa solução para ela. Então eu não vou ficar discutindo se é doença ou se não é. Eu acho que não cabe a mim, mas cabe a mim sim compartilhar que existem outras pessoas que falam outras coisas e se isso for o que vai resolver o seu caso, o caso de uma pessoa que você ama, o caso de uma pessoa que você conhece, então que seja. Porque mais importante do que saber quem está certo e quem está errado é a gente encontrar uma solução para o que está aqui dentro. E aqui dentro, cada um tem uma casinha, tem várias casinhas. E cada um sabe, quando aperta essas casinhas, onde dói. Ups! Então, tá na hora aqui de eu deixar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Telegram. A gente está em todos os canais praticamente. E eu vou deixar aqui para vocês os links para você acessar. Segue e se inscreve no canal. Beijos. Até domingo que vem.